Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre o campo de concentração de Dachau. Foi o primeiro campo de concentração construído na Alemanha e serviu de modelo para todos os outros que foram construídos depois. Ele fica bem próximo a Munique, dá para ir de carro, de trem ou de ônibus. Não é necessário pagar entrada, nenhum campo de concentração ou nada que remete à Segunda Guerra Mundial cobra entrada nos lugares. E aqui é a entrada do campo de concentração, onde você retira o seu audioguia. Aqui já mostra a plataforma de trem, onde todos os prisioneiros chegavam. Então a nossa visita começava aqui por esse portão de entrada. O campo foi construído em 1933 e também foi construído para ser um campo de trabalho. Logo na entrada no portão, a gente pode observar uma placa dedicada aos libertadores do campo, a 42ª Infantaria Rainbow dos Estados Unidos, que libertou Dachau no dia 29 de abril de 1945. A proposta inicial de Hitler em 1933 com o campo de Dachau foi de ter presos políticos, adversários, e após 1935 começou a enviar homossexuais, testemunhas de Jeová, entre outros. E somente a partir de 1938 a população judia começou a ser encarcerada. Por incrível que pareça, o campo está localizado num lugar muito bonito. E no início, quando começaram a construir o campo, as pessoas que moravam ao redor, elas ficaram muito surpresas com toda a movimentação. Na verdade, falaram para elas que seria construído um campo de trabalho e era exatamente isso que elas acreditavam. Aos poucos, eles foram construindo toda essa parte que cerca o campo de concentração para impossibilitar a fuga dos prisioneiros e também nenhuma entrada do lado exterior. E em todo o perímetro do campo construíram 7 torres vigias. Assim, se algum prisioneiro tentasse atravessar, ele era alvejado. Ou também o que acontecia é que muitas pessoas, por não suportar tanto sofrimento lá dentro, elas acabavam se suicidando, indo de encontro às cercas para serem mortas, infelizmente. Foram construídos pelo menos 32 barracões nesse campo de concentração e hoje existem 2 principais que não são os originais, foram reconstruídos para que pudessem ser visitados. E dentro dele a gente consegue ver toda a parte de disposição dos biliches, onde eles dormiam, banheiro, onde eles podiam tomar banho, que na verdade era tudo sob condições precárias. Diante dessas condições, eles também contraíam várias doenças que levavam eles à morte. Já na parte de trás dos 2 barracões principais, a gente consegue ver todos os locais onde foram construídos outros barracões.
E ainda existia uma subdivisão entre os barracões, sendo alguns para abrigar cleros, outros para abrigar os opositores do regime nazista e outros para se realizarem experimentos médicos. No final do campo de concentração ainda existem alguns memoriais para homenagear os sobreviventes e todos aqueles que morreram dentro do campo de concentração. E o primeiro monumento religioso construído foi esse aqui da Capela Agonia de Cristo, que foi construído em 1960 por um ex-prisioneiro que depois se tornou bispo de Munique. A partir de agora, a gente vai entrar na parte da vista geral do crematório. Então, essa é uma das partes mais impactantes da visita, porque é onde a gente consegue ver e imaginar, ou tentar imaginar, tudo o que aconteceu naquela época. Mas antes disso, a gente consegue ter uma visão geral de como era o perímetro do campo de concentração. Aqui a gente consegue ver uma vala. Depois da vala ainda tinha uma cerca de arame, uma cerca elétrica, um rio que, quando no inverno, podia estar congelado, além de um muro alto, onde era impossível praticamente ele sair vivo dali. Então, atravessando essa ponte, a gente consegue ter acesso ao casarão onde os prisioneiros eram levados para tomarem um banho, supostamente um banho, para depois, então, entrarem nas câmaras de gás e, então, os corpos serem cremados. E a partir daqui a gente começa a ter uma sensação muito estranha, porque tem uma energia muito carregada, muito negativa. É quase difícil de acreditar que aconteceram tantas coisas aqui. Dentro desse casarão é possível ter acesso a grandes salas. E nessa primeira sala, como a gente consegue ver nas imagens, os cadáveres ficavam amontoados aqui mesmo no chão, como uma forma de depósito de corpos, e depois eles eram levados para os fornos para serem queimados. No audioguia é contado que não se tem provas de que realmente aconteceram mortes por asfixia na câmara de gás, e diziam que essa estrutura tinha a finalidade de realizar experimento com humanos. Mas toda a estrutura basicamente comprova o contrário. Essa entrada é como se fosse uma sala onde eles faziam uma inspeção dos prisioneiros e também uma espécie de desinfestação dos corpos para então eles seguirem para a câmara de gás. Depois disso, tem a sala onde as pessoas eram levadas para um suposto banho, quando na verdade elas eram submetidas a um gás e acabavam sendo mortas asfixiadas pela câmara de gás.
No dia 29 de abril de 1945, as Forças Armadas Americanas libertaram Dachau. A história conta que ainda sobreviveram 15 mil prisioneiros nesse dia, e durante quase todos os 12 anos do Terceiro Reich, os campos foram usados como local de tortura pelos nazistas. Outros números podem ser chocantes dentro do campo de concentração de Dachau. Cerca de 200 mil pessoas de toda a Europa foram confinadas e em torno de 40 mil foram mortas. Eu termino meu vídeo aqui falando que foi bem difícil de gravar tudo isso, principalmente de tentar estudar um pouco da história e poder explicar alguma coisa aqui. Não é uma história fácil, muito menos de final feliz, mas é uma história que tem que ser lembrada pro resto das nossas vidas e nunca mais ser repetida.